Meus irmãos, abramos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 5. Nós leremos do versículo 11 até o capítulo 6, verso 3, dando continuidade à nossa série de exposições nesta epístola que temos feito aos domingos à noite. E o que vamos considerar está no capítulo 5, verso 11 até o capítulo 6, verso 3, que é a continuação do que falamos na semana anterior. Hebreus 5, 11 até o capítulo 6, verso 3. Aqueles que acharam puderem, coloquem-se de pé e eu lerei, os irmãos, e toda a congregação apenas acompanha comigo. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Senhor nosso Deus, que por meio do Teu Espírito falando na Escritura, sejamos nesta noite, ó Deus, motivados, despertados a deixar a imaturidade espiritual, a deixar os princípios elementares do Evangelho e avançar para o que é perfeito, para uma compreensão mais profunda, para uma aplicação mais rica, para um gozo mais intenso e profundo, Senhor, da pessoa, da obra de Cristo e da comunhão com Ele. Ajuda-nos nesta noite a identificar os traços, as características da imaturidade e da maturidade, para que sejamos, ó Deus, despertados para buscar o aperfeiçoamento e o crescimento em Cristo. Nós pedimos em nome dele. Amém. Pode sentar. Eu quero usar a expressão de um professor meu no seminário, certa vez pregando na sua igreja, onde fui um excelente expositor da palavra, conhecido, e usando uma expressão que não é minha, mas nele, e também dirigindo-me especialmente aos crentes. Eu quero dizer que esta é a noite do látego do Senhor. O que é látego? Látego é chicote. Eu apenas quis falar uma palavra mais elegante. Este texto é um látego, é um chicote do Senhor nas costas do seu povo. E por quê? Meus amados irmãos, nós vivemos numa época de aquisição de conhecimentos múltiplos, mas de pouca profundidade. Nós vivemos numa época em que as pessoas têm acesso a muita informação, acumulando saberes em tão acelerada velocidade que não tem tempo de processar esses saberes. As pessoas não se debruçam sobre os novos saberes para refletir sobre suas implicações para a vida. Elas tão somente acham bonitinho, gostam e desejam compartilhar. E dizem, você precisa compartilhar isso sem se aprofundar, nem sequer na veracidade
daquele saber. Aliás, a quantidade avassaladora de informação em si já desencoraja a reflexão. Muito conhecimento, mas pouca sabedoria e pouco discernimento para avaliar criticamente os saberes. Só que o crente, segundo a palavra de Deus, ele tem o dever de ser sábio. Ele não tem desculpas quanto a isto. Ele não tem opções. É uma obrigação para aquele que se diz nascido de novo crescer, ser sábio, porque ele recebeu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Então ele já tem dentro de si a sabedoria. Contudo, ele precisa desenvolver a sabedoria. Pois mesmo sendo sábio, é possível que ele se comporte insensatamente. Por isso a palavra de Deus nos adverte em Efésios 5,15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, e sim como sábios. E mais adiante, na mesma epístola 5, verso 17, diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E falando em sabedoria, nós sabemos que uma das porções mais preciosas das Escrituras acerca deste assunto é o livro de Provérbios. À luz, por exemplo, de Provérbios capítulo 2, nós vemos que embora a sabedoria seja uma dádiva do Senhor, todavia há um conjunto de atitudes necessárias para adquiri-la. Se buscares a sabedoria como a prata, como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Em Provérbios 2, por exemplo, nós temos o trajeto. Se você quer sabedoria, crente, siga o trajeto. Siga o trajeto na dependência de Deus, mas siga. Lá diz que você vai entender o temor do Senhor se você seguir o trajeto, e o conhecimento será agradável à sua alma. Eu não posso esperar ter a sabedoria de Deus sem seguir o caminho apontado por Deus. Ora, a palavra sabedoria não ocorre em nosso texto. Entretanto, é desse tema que o autor está, na verdade, falando aqui. As palavras-chave que pertencem ao que tecnicamente chamamos de campo semântico deste parágrafo, elas remetem à sabedoria. Ele fala de pessoas tardias em ouvir, isto é, lentos para aprender. Ele faz um contraste entre o inexperiente e o adulto. Ele fala sobre aqueles que são experimentados, maduros. Ele menciona as faculdades que são exercitadas. Faculdade aqui é a capacidade de discernir, é a percepção, a faculdade de perceber, de distinguir, de julgar. Tudo isso remete ao tema da sabedoria. E como nós já temos enfatizado, esta é uma carta pastoral, não é? E como tal, ela caminha entre o encorajamento e a repreensão, entre o consolo e a advertência, num fluxo de raciocínio solidamente embasado nas Escrituras e na sã doutrina. E nós já vimos no capítulo anterior, dos versículos 14, capítulo 4, verso 14 a 16, aquela tremenda palavra de encorajamento, que nos convoca para nos achegarmos ao trono da graça, que nos assegura de que nós temos um fiel e poderoso intercessor. Agora, no entanto, nesse parágrafo nós temos a repreensão, e no parágrafo seguinte nós teremos uma advertência contra a apostasia seguida de consolo. Então, seguindo esta característica, o nosso texto, se você quiser observar, tem basicamente três momentos ou três movimentos. Os versículos 11 e 12 apresentam exatamente uma repreensão aos leitores pela sua lentidão em aprender. Os versículos 13 e 14 trazem uma doutrina que embasa esta repreensão, que é uma reflexão sobre um contraste entre imaturidade e maturidade espiritual. Ele contrasta as características de ambas as condições. E o capítulo 6, versos 1 a 3, que embora em outro capítulo pertence ao mesmo parágrafo, traz uma exortação ao crescimento espiritual. Então você tem uma repreensão, você tem a doutrina, ou uma reflexão, e você tem a exortação, e nós vamos caminhar na exposição neste sentido. Qual é a repreensão do autor? Observe que ele vinha falando acerca do sacerdócio de Cristo.
Ele vinha falando acerca de como Jesus de fato se encaixa em todo o perfil que se espera do sacerdote, sendo, no entanto, um sacerdote de uma ordem superior à de Arão, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele expressa o seu desejo de se aprofundar na interpretação e na aplicação da palavra de Deus. Ele diz: eu tenho muita coisa que falar ainda a esse respeito. Que respeito? É só ler os versículos anteriores. A respeito do ministério, do ofício sacerdotal de Cristo. Mas essas coisas são de difícil interpretação. Esta é a palavra. A palavra explicar aqui vem é a raiz da mesma palavra nossa, hermenêutica. Eu tenho muitas coisas ainda que falar sobre o ofício sacerdotal de Cristo, mas são coisas difíceis de explicar. E o autor, ele declara que ele esbarra na incapacidade dos seus leitores. Então, se eu puder resumir essa repreensão, vocês são lerdos para aprender, e eu não posso me aprofundar na sã doutrina. Esta é a repreensão: vocês são lerdos para aprender. Ele os repreende por sua falta de sabedoria e maturidade espiritual. Veja, não há nenhum problema em ser imaturo quando você é novo convertido, quando você é novo na fé. Contudo, aqui a questão, ela não envolve os neófitos, os novos na fé, os novos convertidos. Antes, o problema com os leitores é que, pelo tempo que eles tinham em sua caminhada de fé, já era de se esperar que eles fossem capazes de ensinar a outros. Observe, ele diz: essas coisas que eu tenho a falar, eu não posso falar porque elas são difíceis de explicar. São difíceis de interpretar. Eu tenho muito a falar acerca da palavra. É basicamente isso que diz no original. Mas é difícil de explicar. Mas sabe por que é difícil? Porque vocês são lerdos para aprender. Essa é a palavra. Porque vos tendes tornado tardios. Esta é a ideia. A palavra tardio aqui, ela era usada inclusive ela foi usada nos escritos da época para descrever o membro amortecido de um leão, por exemplo, que estava doente. O membro adormecido, que não tinha o movimento pleno, os reflexos plenos. Então, o que ele está dizendo é que eles já deveriam ser mestres na sã doutrina, pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, isto é, pelo tempo que vocês têm de caminhada cristã, vocês já deviam saber ensinar as verdades do Evangelho. Mas ao contrário, ele diz, eles deveriam ser mestres, mas ao contrário, em termos de aprendizado, eles tinham estagnado. Eles tinham parado no tempo. Então aqueles cristãos se mostravam lerdos para aprender. E a lerdeza espiritual demonstrada por eles impediu o autor de se aprofundar na doutrina do ministério sacerdotal de Cristo. Isto quer dizer que eles não tinham passado do beabá. É isto que significa os princípios elementares. Vocês deviam ser mestres, mas vocês têm necessidade, observe o verso 12, que se ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Isto é, vocês precisam de novo que eu ensine a vocês o ABC, o beabá. E assim vocês se tornaram como necessitados de leite. Quando essa declaração no verso 11, porquanto vos tendes tornado tardios, descreve um estado ou condição que perdura. Pelo contexto da carta, quando nós lemos, essa lentidão se demonstrava na falta de constância da fé. Lembra? Eles estavam querendo voltar da sua fé em Cristo para o judaísmo. Então, como resultado dessa lentidão, eles permaneciam imaturos quando já deviam ser mestres. Mas o que caracteriza a imaturidade espiritual? Esta é a pergunta. Qual é a diferença entre um crente criança, não criança assim como as crianças aqui, né? Não criança literal, mas um crente que, sendo já de longa data uma pessoa que está debaixo da aliança, um membro da igreja,
mas ainda é criança na fé. Qual é a diferença entre o crente criança e o adulto espiritual? Nós já podemos perceber que não é o tempo de fé. Então, muita gente cita o tempo de fé como se fosse um sinal de maturidade. Mas cuidado, porque às vezes, na verdade, é uma autodenúncia. Muita gente diz, olha, eu tenho 30 anos de crente, pastor. 30 anos de crente. E aí você vai, às vezes, avaliar a vida, o comportamento daquela pessoa é pior do que o de um novo convertido. Então, os 30 anos de crente depõem contra ele. É isso que ele está dizendo. Quando vocês já deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, vocês têm necessidade de que se ensine de novo o beabá do Evangelho. Então não é o tempo de fé. E isto nos leva ao segundo passo na argumentação do autor, que é a reflexão. E nessa reflexão ele vai estabelecer uma série de contrastes entre a criança e o adulto, e que ele aplica à vida cristã. Então, utilizando a figura da criança, observe nos versos 13 e 14, que o texto nos apresenta o contraste entre o crente imaturo e o maduro, bem como o fator que conduz à maturidade. As diferenças estão basicamente em 4 áreas do desenvolvimento: na fisiologia, na mentalidade, no desenvolvimento racional, na linguagem e no comportamento como um todo. Observe aí como ele muito bem caracteriza a criança, aplicando ao crente imaturo, e o adulto. Nessa perspectiva podemos identificar alguns contrastes que eu passo a mencionar. Primeiro contraste entre o crente imaturo e o maduro, que ele vai usar, ele vai explicar utilizando da figura da diferença entre a criança e o adulto. Então vamos trazer aqui a imagem de uma criança e a imagem de um adulto. Então, primeiro contraste vem da fisiologia. A criança, e aqui criança é o bebê, necessita de leite, enquanto que o adulto suporta alimento sólido. Pegue um pouco de arroz com feijão e tente introduzir na boquinha do Paulo ou da Ana Isabelle. E tente fazê-los engolir. Eles vão ter um problema gástrico sério, porque o estômago deles ainda não está preparado para alimento sólido. Por isso Deus, na sua sabedoria, fez a mãe produzir tudo o que ele precisa. Deus sabe exatamente até onde ele pode suportar. É isso que ele diz, observe verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança, é um bebê ainda. Então, é isto que ele está dizendo. E aplicando a vida espiritual, observe, o crente imaturo é aquele que, mesmo após longo tempo exposto à sã doutrina, não consegue digerir, ou seja, não consegue entender as doutrinas mais profundas do Evangelho. Ele tem muita dificuldade. E ele dá uma série de desculpas. Ah, não, eu não estudei teologia, isso aí é muito intelectualismo, né? O importante é a comunhão com Jesus. Mas o Evangelho essencialmente é conhecimento, e embora o conhecimento seja relacional, ele envolve a mente. E o crente imaturo, ele não consegue, mesmo depois de muito tempo, ele não consegue, ele não tem a capacidade de se aprofundar nas questões mais profundas do Evangelho. Ele não tem muita noção de quem é o Deus em que ele crê. Ele não tem muita noção acerca da pessoa e da obra de Jesus. Ele tem dificuldade em equacionar a divindade e a humanidade de Jesus. Ele tem dificuldade em descrever como é o processo de salvação. Ele tem dificuldade em entender as coisas mais profundas do Evangelho. Ele não aguenta alimento sólido. Agora preste atenção. Eu não estou falando de novo convertido. Se você é novo na fé, se você se converteu recentemente, é natural que você tome leite. Mas se você tem anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10, 20, 30 anos, e você tem uma compreensão rasa do Evangelho, e você tem uma compreensão superficial da doutrina, você é imaturo espiritual e você é lerdo espiritualmente.
Você tem o dever, observe, devíeis, você tem o dever de conhecer a sã doutrina profundamente. E meus irmãos, nós vivemos uma geração de lerdos espirituais, de mentes superficiais, que se alimentam muito mais de mensagens de autoajuda do que do genuíno evangelho e que têm preguiça de se debruçar sobre as grandes doutrinas da graça. E por isso têm um conhecimento raso. Precisam que se explique sempre o beabá. É isto que ele está dizendo. Segundo contraste, a criança é iletrada e desarticulada nas palavras. Aqui vem no mundo da linguagem. Observe, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Esta palavra inexperiente na palavra, ela traz a ideia da criança que não consegue articular bem, não tem boa dicção. Ela troca o R pelo L, ela gagueja às vezes quando vai falar alguma coisa, ela se atrapalha. Eu me lembro da minha filha, né, que falava: pai, pega o caçapete. Né? Ela demorou para aprender a falar capacete, falava caçapete. A criança, ela nem sempre ela consegue articular bem. Ela não consegue, às vezes, se expressar muito bem. Ela não consegue ainda utilizar corretamente os verbos passado, presente e futuro. Ela tem dificuldade em articular o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Isso é natural da criança. Não se espera que a criança se articule bem. Mas quando você tem um adulto falando de maneira trocada, falando de maneira errada, não conseguindo articular-se, isso revela algum tipo de distúrbio ou de deficiência que ele tem no aprendizado. Só que aqui ele está falando não do falar em si, mas da palavra da justiça. E ele está se referindo ao Evangelho. Ele está se referindo às Escrituras. Ele está dizendo que o crente imaturo, aqui vem a aplicação, assim como a criança não aprendeu a verbalizar seus sentimentos e ideias, enquanto que o adulto é capaz de comunicar com clareza seus pensamentos e de ensinar, inclusive, assim acontece com o crente imaturo. Ele não tem capacidade de explicar o Evangelho. Alguém pergunta alguma coisa para ele, ele já se atrapalha. Alguém pede para ele explicar o Evangelho: explique o Evangelho para mim. Ele fica todo atrapalhado. Ai, pastor, eu não prego o Evangelho porque eu tenho vergonha, porque eu não sei falar. Eu não sei falar de Cristo. Tem 10 anos, 15 anos, 20 anos e não sabe falar de Cristo. Ele não sabe falar do estado de depravação total do homem. Ele não sabe falar da obra redentora de Cristo. Ele não sabe falar da necessidade do sacrifício redentor. Ele não sabe falar sobre... ele não sabe argumentar sobre a santidade de Deus e a necessidade dessa santidade ser satisfeita com uma justiça perfeita. Ele tem dificuldade, ele não consegue. E isso é mais surpreendente ainda, porque se pedir para ele descrever o time pelo qual ele torce, ele sabe o nome de cada jogador, a posição que ele joga, ele sabe descrever qual é a tática do seu time, ele sabe dar opinião qual seria a melhor tática do seu time. Ou seja, inteligência não lhe falta. Mas quando é para o Evangelho, ele fica nhanhá, nhenhé. Ele não sabe. O crente imaturo é aquele que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, domingo após domingo, dia após dia, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus nas quartas-feiras, ele não consegue explicar o Evangelho, ele não sabe falar para o seu amigo não crente, porque ele é crente em que ele crê, ele não sabe nem em que ele crê. Este é o crente imaturo. Mas há um terceiro contraste que o autor passa. E o terceiro contraste é este: a criança é tola e ingênua por natureza. A criança é tola e ingênua, ela é incapaz de diferenciar o que é bom e do que é perigoso. O que é construtivo do que é destrutivo. Uma vez que ela não tem experiência de vida, ela não está no mundo por muito tempo, há muito tempo,
A criança não tem a sabedoria necessária para distinguir as coisas e decidir sabiamente. Por isso a criança é facilmente influenciável. É só chamar uma coisa, é só dar à criança uma coisa que chama a atenção. Alguma coisa colorida, é alguma coisa brilhante, chamativa, ou doce, e você facilmente atrai a criança. O adulto, ao contrário, ele, por ser experimentado, é mais cuidadoso e ele precisa de mais esforço para se deixar convencer. Porque o adulto já caminhou pela vida o suficiente para desenvolver a capacidade de discernir entre o bem e o mal, falando aí em questões normais da vida. Então, a vivência e a prática dos saberes adquiridos o capacitaram a escolher, a fazer escolhas. A criança, ela é inconstante, ela é volúvel, ela uma hora está com a atenção numa coisa, outra hora noutra. O adulto é mais focado e estável. Verso 14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E meus irmãos, essa questão de discernir entre o bem e o mal envolve tanto a doutrina como a prática. O crente imaturo é aquele que, mesmo tendo anos de vida cristã, ele não consegue, por exemplo, ouvir um pensamento, uma ideia, e julgá-la e avaliá-la criticamente à luz do evangelho em que ele diz crer. Ele não consegue, se lhe é dado o desafio de adotar uma determinada prática de vida, ele não consegue olhar para o evangelho, olhar para aquela prática e julgar à luz do evangelho e da palavra de Deus se aquela prática convém a ele como cristão ou não. O crente imaturo é aquele que, mesmo depois de muita caminhada, ele não sabe como aplicar o evangelho à vida. E por causa disso ele tem dificuldade em discernir. Ele ouve alguns pensamentos pseudo-cristãos e ele os adota para si, e ele até compartilha, sem perceber as sutis heresias que muitas vezes existem naquele pensamento. Este é o crente imaturo do ponto de vista do seu entendimento. E essa questão de discernir o bem e o mal, ela envolve, portanto, tanto a doutrina como a prática. Observe que o autor, ele aborda as duas áreas. Essa expressão inexperiente na palavra, no verso 13, se refere à linguagem, a conhecimento, a articular o conhecimento. O capítulo 6, verso 1, ele diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, está se referindo à doutrina. Ele menciona doutrinas específicas como arrependimento de obras mortas no capítulo 6, verso 1, a fé em Deus, ensino de batismos. Então ele está falando, especialmente o foco dele aqui principal é sobre a imaturidade em relação a questões de doutrina. Embora há importância na prática no verso 14, como nós veremos ainda. Então, observe que lembremos-nos que o autor começou lamentando a impossibilidade de se aprofundar na doutrina do ofício sacerdotal de Cristo por causa da imaturidade dos seus leitores. Nesse mesmo contexto, meus queridos, Efésios capítulo 4, versos 11 a 14, lança luz sobre o nosso texto, porque trata de um tema paralelo. Trata do mesmo tema. Ali o apóstolo Paulo está exortando a sua igreja ao crescimento. E ele começa no verso 11 dizendo que Deus deu à igreja alguns ministérios específicos para levar a igreja à maturidade. Ele diz, e ele mesmo concedeu, verso 11 de Efésios 4, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os primeiros dois grupos, eles não existem mais. No capítulo 2, versículo 22, ele diz que eles são fundamento. No capítulo 2, verso 20, diz que nós somos da família de Deus, edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Os apóstolos e profetas lançaram o fundamento, do qual Cristo é a pedra angular. E eles nos deixaram as Escrituras. Utilizando-se das Escrituras, então,
Deus nos deu as Escrituras, seria isto, e Deus nos deu pastores e mestres para ensinar, evangelistas para pregar esse evangelho, para plantar igreja, e pastores e mestres para regar a igreja, para ensinar a igreja, com vistas a quê? Qual é o objetivo? Ao aperfeiçoamento dos santos. É a mesma palavra que é usada aqui para a palavra, deixemos-nos levar no capítulo 6, verso 1 de Hebreus, para o que é perfeito. É a mesma palavra aqui. Só que aqui está a palavra aperfeiçoamento. É uma palavra semelhante. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para que os santos façam o quê? Para que eles realizem a edificação do corpo de Cristo. Todos os crentes são responsáveis pela edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E qual é o alvo? Qual é o propósito? Qual é o que se tem em mira? Até que todos cheguemos, observe o verso 13, a unidade da fé e a unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. O alvo é que nós tenhamos um pleno conhecimento do Evangelho e todas as suas implicações para a vida. Que o Evangelho se torne nossa mentalidade. Que o Evangelho fundamente nossa cosmovisão. Só que ele diz que também isto nos leva a uma prática que nos coloca numa situação da perfeita varonilidade. O varão perfeito. Está descrevendo aqui um homem maduro. A estatura da plenitude de Cristo. E qual é o objetivo de que nós cheguemos a essa maturidade, que ele chama de plenitude de Cristo? Verso 14. Para que não mais sejamos como meninos. E como é que é o menino, hein? As nossas crianças são comportadas. Mas o menino normalmente, termine o culto. Elas foram educadas para se comportar no culto. Foram treinadas para isso. Mas não é a tendência natural delas. Quando termina o culto, o que vai acontecer? Eles vão correr de um lado para o outro. Eles não conseguem prestar atenção numa coisa por muito tempo. Ou dorme, ou se distrai com alguma outra coisa. É assim a criança. Mas a criança é assim. Por isso ela precisa de disciplina. Não há nada de mais nisso. Agora, você não vê um adulto, em geral, agitado para lá e para cá, brincando, a não ser quando a gente está naquele momento de brincadeira. A gente consegue parar, ficar sentado. Então ele está dizendo, só que nós temos que crescer espiritualmente para que não sejamos meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Não é assim que a criança, ela vem, a mãe manda, menino, meu filho, vá ali fora e pegue a roupa que eu estendi. Aí ele vai lá, na roupa. Aí ele vê um bichinho, sei lá, um brinquedinho. Olha o brinquedo. Aí ele começa a brincar. Aí ele esquece. Ô fulano, cadê a roupa que eu pedi? Aí ele vai lá. Ele esquece, ele é distraído. Tem crente que é assim. Qualquer coisa chama a atenção dele. Qualquer novidade doutrinária. Qualquer nova invenção. E não está faltando isso na igreja evangélica. Qualquer invenção, olha que coisa legal, vamos fazer na nossa igreja também, é tão legal, as pessoas são mais atraídas, o culto fica mais dinâmico, vamos fazer isso também. Todo vento de doutrina, e aqui ele passa da figura da criança para a figura de um navio, sem leme, sem direção, batido por rijos ventos, levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, voltando aqui, meus amados, a incapacidade, a imaturidade, ela se revela na incapacidade de distinguir entre a verdadeira e a falsa doutrina. Isto também é característica do crente imaturo. Qual é então o fator que produz maturidade e sabedoria? O texto não poderia ser mais claro, verso 14, voltando para Hebreus 5. O que exercita a capacidade de discernir o bem e o mal é a prática daquilo que aprendemos. É tornar aquilo que aprendemos um hábito. É de tal maneira nos ligarmos, nos apegarmos ao que aprendemos, voltarmos àquela verdade de novo, que aquilo se torne
um costume, que aquilo se encarne em nossa vida. Mas o alimento sólido é para os adultos. E quem são os adultos? São aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. A prática é que exercita as nossas faculdades, a nossa capacidade de percepção, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Prática aqui, meus irmãos, descreve mais o resultado do que o processo. Ele não está falando, embora é óbvio, isso é fruto de um processo, mas ele já está falando de algo que se tornou um hábito. A Bíblia Online, por exemplo, tem a ideia pelo exercício constante, essa é a tradução, e a Revista e Corrigida traz pelo costume, eles têm as suas faculdades exercitadas. Então, ele está se referindo a um hábito que se adquire com a prática repetida. Na medida em que nós praticamos a palavra, nossos sentidos, nossas faculdades, ou o senso moral vai sendo exercitado no ginásio da vida. Essa palavra exercitada, ela deu origem à mesma palavra ginásio. E a palavra do atleta, era a palavra para o esforço repetitivo do atleta em busca de agilidade. E ela está na mesma forma verbal do verso 11. Ele diz, vocês têm se tornado tardio em ouvir. Vocês estão nessa condição de lerdos. E aqui ele está dizendo, o adulto é aquele que já chegou a uma condição em que ele está exercitado, plenamente equipado para discernir o bem e o mal. Porque a palavra de Deus se tornou um hábito, um costume. E aí nós queremos trazer a conclusão do autor, que é a exortação. Depois de mostrar essas distinções, a criança necessita de leite enquanto o adulto suporta alimento sólido. A criança é iletrada e desarticulada nas palavras enquanto o adulto é capaz de comunicar com clareza. A criança é tola e ingênua por natureza enquanto que o adulto tem uma faculdade experimentada, capacitada para discernir entre o bem e o mal. E ele traz a exortação no capítulo 6. Por isso, e a exortação, diz aqui o próprio título do tradutor, é uma exortação ao progresso da fé. E essa exortação tem particularmente, ele traz aqui três exortações, não é? Na verdade. Ele traz 3 princípios aqui, 3 convites. Primeiro, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Em primeiro lugar, ponhamos de lado os estágios iniciais da imaturidade, da jornada cristã. Ponhamos de lado o beabá. A que o autor se refere quando ele fala de princípios elementares da doutrina de Cristo? Lembremos-nos do contexto, a carta aos Hebreus. Ele está se referindo aos ritos da velha aliança, que prefigurativamente pré-anunciavam a Cristo. Eles pertencem, ele está dizendo, ao beabá do Evangelho. Deus, no período de infância do seu povo, ele proclamou o Evangelho através dos ritos, dos símbolos, das figuras, dos sacrifícios, em sombra e mistério. Uma vez Cristo tendo realizado a obra redentora para a qual aqueles símbolos apontavam, eles não eram mais necessários. E você lembra, eles estavam querendo voltar àqueles ritos. Trata-se, portanto, de um convite aos leitores para abandonar os rudimentos do judaísmo em face da plenitude da salvação em Cristo, conforme proclamada no Evangelho. Eles não precisavam mais de todos aqueles ritos. E devemos nos lembrar, ou ter em mente que, além dos ritos prescritos na lei mosaica, naquela época o judaísmo, nesse período apostólico, ele havia introduzido várias outras regras e ritos que nem constavam nas Escrituras. Então ele está dizendo, vamos deixar de lado aquilo que pertence aos princípios elementares, ao beabá, aquilo que era a sombra. Vamos avançar. E como é que nós aplicamos isto hoje a nós? Não é verdade, meus irmãos, que a igreja evangélica tem introduzido ritos judaicos, muitas vezes no seu culto? Muitas igrejas têm reintroduzido o candelabro, a arca da aliança. Há quem introduza as seitas evangélicas que introduziram sacerdotes. Eu estava vendo num programa de uma seita evangélica, você vai chegar lá diante do sacerdote e depois do jejum,
lá não sei das quantas, você vai se apresentar, e eles se vestem de sacerdotes. Tem até um templo de Salomão. É voltar aos princípios elementares dos oráculos de Deus. E tem uma série de pessoas que acham aquilo bonito. Ele está dizendo, isso são princípios elementares, isso são os rudimentos. Nós não temos que voltar mais para aquilo lá. Nós não temos mais que celebrar dessa forma. O culto na nova aliança tem uma glória maior e por isso uma simplicidade externa maior. Deus já estabeleceu quais são as ordenanças. O batismo, que nos introduz na igreja, e a ceia do Senhor, pela qual nós celebramos. Nós cultuamos a Deus e nós celebramos os sacramentos. E ponto. Mas existem pessoas incluindo novidades. Novidades que estão nas Escrituras, mas pertencem a um período em que elas eram rudimento e que elas não têm mais o seu valor como prática, apenas o princípio que elas ensinam. E existe ainda o que os judeus faziam, pessoas que introduziam coisas que nem na Escritura estavam, nem na Escritura estão, pegando textos fora do contexto. As pessoas introduzem práticas na igreja, no culto, para tornar o culto mais atraente, que nada tem a ver com Cristo. Ele está dizendo, vamos pôr de parte esses princípios elementares. A segunda exortação é, deixemo-nos conduzir à maturidade. Ele diz no verso 1 mesmo, parte B, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Pondo de parte essas coisas essas práticas que são princípios elementares, que tiveram seu valor, mas que com a vinda de Cristo elas se cumpriram, não preciso mais praticá-las, os sacrifícios, o sacerdócio, todos aqueles aparatos e elementos, utensílios do templo, um lugar chamado templo, nós não precisamos mais disso. Mas não é só isso, nós temos que nos deixar levar para o que é novo. Isto significa deixemos-nos levar à maturidade e perfeição aqui, quando ele diz deixemos-nos levar para o que é perfeito, perfeição aqui não tem a ver com algum estado de impecabilidade, mas com uma compreensão mais profunda acerca da pessoa e da obra de Cristo e de suas implicações para a vida cristã. Trata-se daquela maturidade espiritual do crente que confia em Cristo e só em Cristo para a sua salvação, não necessitando de nenhum acréscimo ao puro evangelho de Cristo. Observe que temos aqui o princípio solos Christus. Esse crescimento espiritual é um desafio constante e é para todos os cristãos. Observe que agora ele se inclui, deixemo-nos levar para o que é novo. Ele que é um autor usado por Deus aqui, que escreve um escrito inspirado, está dizendo, eu também preciso, ou seja, essa condução, essa rendição a obra de Deus para nos levar à maturidade, ela é constante e é um desafio para toda a vida. E ela é uma obra divina, porque está no passivo. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Observe que esse verbo na voz passiva, ele traz a ideia de entrega, de submeter-se à vontade de Deus, mesmo que ela inclua o sofrimento. Lembre, esse é o contexto dos leitores, eles estão sob perseguição. E no capítulo 5 ele havia falado, no versículo 5, que o próprio Filho de Deus, ele foi aperfeiçoado, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele está aqui indiretamente dizendo, olha, deixem-se levar através das provas da vida, praticando, aplicando a palavra, mesmo que isso lhes traga sofrimento, perseguição, vocês estão caminhando para a maturidade e para uma compreensão mais rica das doutrinas da graça e do Evangelho. E a terceira exortação é, não vamos lançar de novo o fundamento. O fundamento já foi lançado. E a figura aqui é da construção. Ele diz, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Essa palavra base significa literalmente alicerce. Não vamos lançar de novo o alicerce. Ele está
alertando os seus leitores para o fato de que uma vez lançada a fundação de uma construção, não se lança novo alicerce sobre ela, mas prossegue-se a construção, levantando paredes, colocando a cobertura e realizando o acabamento. O fundamento, neste caso, refere-se aos ritos da antiga aliança, por meio dos quais o Senhor ensinou ao seu povo as doutrinas a que ele se refere, arrependimento e fé. Ele fala também da necessidade de purificação simbolizada nos ritos, que aqui é traduzido por batismos, mas aqui se refere não ao batismo cristão, mas os ritos de lavagens e abluções do judaísmo. A imposição de mãos que acontecia quando se impunha a mão no animal que se ia imolar como expiação pelos pecados. Então ele fala das doutrinas básicas do arrependimento e da fé, ele fala de aspectos cerimoniais da religião judaica, e ele fala também de doutrinas acerca do futuro, do juízo de Deus e da vida eterna. Ele está dizendo que aqueles ritos todos eram uma base para entendermos o Evangelho. Não vamos voltar a eles, não vamos lançar novo fundamento, não vamos inventar novidades, vamos construir em cima do fundamento, que no final é Cristo, que naqueles ritos era prefigurado. Tudo aquilo apontava para a ressurreição, para a vida eterna, para o juízo eterno, enfim, para Cristo. E aqui, meus amados, após expor esse texto, eu quero trazer algumas explicações para o nosso contexto aqui. E eu quero que você preste bem atenção. Eu falei esta noite do látego do Senhor. Eu frequentemente ouço de irmãos de longa caminhada de fé. Frequentemente. Eu ouço irmãos de longa caminhada de fé confessarem, eu diria até desavergonhadamente, que não sabem aplicar as doutrinas do Evangelho ao dia a dia. Frequentemente eu ouço, pastor, eu não sei como fazer isso. Eu percebo, no entanto, meus irmãos, eu quero que vocês reflitam comigo, que às vezes a gente se esconde naquilo que não sabe, mas a gente não pratica aquilo que sabe. A gente normalmente diz, isso aqui é muito difícil, mas aquilo que a gente sabe, a gente não pratica. Há determinadas áreas da vida em que a gente sabe como deve agir, mas não faz como a palavra de Deus diz. E quando você não pratica o que sabe, você emburrece. A prática, o costume, o hábito é o que nos faz sábios. Então aqui vai uma dica. Pratique aquilo que você já sabe, que você já conhece. Ponha em prática as verdades e as doutrinas que já ficaram claras para você. Viva à luz delas e Deus lhe dará sabedoria para compreender as verdades que hoje lhe são ocultas. Nas situações em que você não sabe como agir, faça aquilo que o Senhor mandou. O problema, vocês vão de concordar comigo, é que muitas vezes nós não obedecemos a Deus naquilo que nós entendemos. Vou repetir. Muitas vezes o problema é que nós não obedecemos a Deus naquilo que nós entendemos. E quando isto acontece, tampouco teremos entendimento nas coisas mais difíceis. Vamos dar uns exemplos? Vamos checar. Por exemplo, qual é a forma sábia, segundo a palavra de Deus? Eu estou apenas citando a guisa de exemplo, vou citar 2 exemplos aqui, de prática que você já sabe. Qual é a forma sábia, segundo a palavra de Deus, de se resolver um conflito interpessoal? Você tem um problema com o irmão, você está magoado com ele, ou o irmão teve alguma coisa com você e você soube disso, e isso gerou um problema. Qual é a forma sábia? Mateus 16,15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Não diz para mais ninguém. Está claro ou precisa explicar? Se ele te ouvir, vem, acha teu irmão. Se ele não te ouvir, leva uma pessoa, 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Se ele não ouvir, diz-o à igreja. Se ele não ouvir, considera gentil e publicano. Está claro ou precisa explicar? Mateus 5, 23, 24.
A primeira situação é se o meu irmão peca contra mim. A segunda situação é eu pequei contra o meu irmão. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então, voltando, traze a tua oferta. Precisa explicar? Ou está claro? Mas, meus amados irmãos, vou dar outro exemplo. Qual deve ser a nossa conduta em relação àquilo que sabemos ser destrutivo à nossa alma? Algumas circunstâncias, algumas pessoas, alguns ambientes que podem nos levar a pecar. A Bíblia diz em Provérbios 22:3, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples, os estultos, os insensatos passam adiante, passam perto do mal e sofrem a pena. Não é isto que diz? A Bíblia diz o quê? Das paixões. 2 Timóteo 2:22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Como é que se foge? Você sabe fugir ou não sabe? Você corre? Você mantém distância? Você evita? Você se esconde? 1 Coríntios 6:8. Fugir da impureza, da prostituição. Na medida em que você pratica esses conselhos, você vai exercitando sua mente e adquirindo cada vez mais habilidade para resolver conflitos. Agora me respondam, com qual frequência nós praticamos, seguimos esse conselho? Com que frequência? Não é verdade, meus irmãos, que muitas vezes nós preferimos dar as tolas desculpas de sempre, que só mudo de endereço? Eu estou magoado com o irmão meu. Não, mas eu não falei nada porque ele é muito estourado. A gente já vê como a falta de prática da verdade emburrece pelas próprias desculpas que se dá para não se cumprir a palavra de Deus. Eu não vou falar com ela não, pastor. Ela é muito ignorante, ela não vai me entender, ela vai ficar zangada, vai ser pior. Eu prefiro minha paz de espírito. Ou seja, a sabedoria de Deus, a sabedoria de Cristo não é o melhor caminho. A minha escolha, segundo as inclinações do meu coração, é uma opção melhor. Aí você está magoado com o irmão, está magoado com a irmã, aí você faz o quê? Você se afasta da pessoa. Você não vai confrontar, mas você fala para a sua amiga, melhor amiga. Aquela que sempre ouve a sua maledicência. Aí você se afasta e, ao contrário do resultado pretendido por Jesus, ganhaste a teu irmão, a gente perde o irmão. Só para citar um exemplo, que você sabe o que fazer, mas não faz. E a gente fica tão burro que, além de se afastar do irmão que nos causou mal-estar, que às vezes até o fez sem nem perceber, a gente se afasta dos amigos com quem não tinha nenhum problema, porque eles fazem parte do círculo daquela pessoa. E a gente às vezes acaba se afastando da igreja por causa de um conflito com uma pessoa. E a gente começa a dizer, essa igreja só tem falso. Essa igreja só tem hipócrita. Essa igreja as pessoas não se importam. E a gente só está se referindo a uma, duas pessoas. Mas a gente culpa toda a igreja. E a gente sai de fininho. Você sabe o que fazer. Mas você não fez porque o seu coração é mau. E você emburrece. Percebe? Como é que a gente quer se aprofundar? Como é que a gente quer amadurecer, meus irmãos? A gente não faz. Isso não é insensatez? Não é uma completa burrice? Em português bem popular? Tudo porque a gente não praticou a palavra de Deus. Ou a gente até às vezes conhece, ou acontece da gente até saber de cor, saber articular a sã doutrina, mas não vive à luz delas. E aí, para você que conhece bem a sã doutrina, com certeza você sabe articular, mas você não pratica, você é imaturo do mesmo jeito. Porque ou a palavra de Deus se torna um hábito na nossa vida, ou ela se torna um pretexto para racionalizar os nossos pecados.
E eu presto bem atenção, eu frequentemente percebo aqui falando para aqueles que conhecem bem, que são bem doutrinados, que sabem descrever como é que é a teologia reformada, frequentemente eu percebo que aqueles que estudam, leem e conhecem as escrituras de cor e salteado, mas não as encarnam em sua vida, eles acabam se utilizando das escrituras fora de contexto para se abençoar no seu coração enquanto pecam e desobedecem ao Deus das escrituras, que nos adverte. Ninguém que ouvindo estas palavras, as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Deuteronômio 29, 19. Quanto tempo você tem de fé, crente? Quanto tempo tem que você, pela primeira vez, veio a Cristo? Que você entregou sua vida a Ele, que você compreendeu o Evangelho. Quanto tempo tem, crente? A minha pergunta a você é, a sua maturidade espiritual, a forma como você encara os problemas, a forma como você lida com os conflitos familiares, espirituais, a forma como você evangeliza, ela corresponde ao seu tempo de caminhada? Pelo tempo em que Cristo crucificado tem sido exposto diante dos seus olhos? Pelo tempo em que as excelências de Deus lhe têm sido apresentadas, será que seu progresso espiritual é compatível com sua caminhada cristã? Seu conhecimento e capacidade de articulação do Evangelho, suas atitudes frente a diversas circunstâncias de desafios, elas revelam uma fé madura? Ou você ainda é um bebê espiritual, um marmanjo chupando chupeta? Meus amados irmãos, é uma tristeza ainda maior. E eu preciso ter autocrítica aqui. Falei da igreja evangélica. É uma tristeza ainda maior, preste bem atenção, que um crente reformado de uma igreja presbiteriana, que preza pelas escrituras e as doutrinas da graça, seja raso no conhecimento do evangelho e imaturo. Pessoas estão migrando de igrejas que não pregam o evangelho, de púlpitos, fugindo de púlpitos onde se tem uma sopa rala. E quando ouvem a exposição da palavra, elas ficam embevecidas, porque elas percebem um alimento que elas não têm tido, e às vezes de dentro de casa não valorizam. Você está percebendo, crente? Você está percebendo, reformado, que tem pessoas de outras crenças, de outras confissões, que estão percebendo a profundidade das doutrinas da graça, enquanto talvez você fique aí marcando passo, desprezando a boa comida que você tem comido, pisando o pasto com os pés, turvando a água com os pés, dando marrada nos seus companheiros de caminhada. Isso é uma vergonha. Ver que pessoas que foram educadas numa outra tradição, que não se aprofundando nas doutrinas, as deixaram com fome, hoje estão bebendo a largos sorvos da sã doutrina, enquanto crentes de dentro estão flertando com as alfarrobas que estão sendo servidas na mesa de muitas igrejas. É uma vergonha. Isto é lerdeza espiritual. Que o Senhor Deus, meus irmãos, nos desperte. Que o Senhor Deus nos ajude a pôr de parte aquilo que é princípio elementar. Que sejamos levados para o que é novo. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as tuas misericórdias estejam sobre nós. Ó Senhor, nós temos experimentado, nós temos ouvido, nós temos aprendido da sã doutrina. Nós não temos desculpas, ó Deus. Tem misericórdia de nós e livra-nos da superficialidade pecaminosa, da lerdeza espiritual. Ensina-nos a avançar para o que é novo. Ensina-nos a praticar o que sabemos
na certeza de que aquilo que não sabemos o Senhor nos esclarecerá na medida em que praticamos a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a nos aprofundar nas doutrinas da graça, para aplicá-la a todas as áreas da nossa vida, Senhor. Ensina-nos a ter uma mentalidade bíblica e uma prática bíblica, Senhor. Tira de nós a lerdeza espiritual e ajuda-nos a que nos rendamos para aquilo que é novo, para que a estatura da plenitude de Cristo seja para nós uma realidade, para que não sejamos como meninos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Em nome de nosso Senhor Jesus que oramos agradecidos. Amém.